o Shiva, ele não é o... Porque ele não é só o destruidor, ele também reconstrói, né? É a chamada destruição criativa. Que é o que o Freud fala criativo. De Eros e Thanatos, né? Aquela mesma ideia, que está impregnada em todas as mitologias. Pulsões. Pulsões de vida, pulsão de morte, né? Exatamente. Que o Freud fala. Então, nessa ideia de que eles vão tentar ressuscitar ou reconstruir o programador original que se está fragmentado, o Tikkun. Isso é uma ruptura do Nirvana, é uma ruptura desse ciclo, né? O ciclo vai chegar um momento que ele vai passar a ser algo novo. Seria isso? Em tese, espera-se que no grande pralaya, que Sim. seria o final dessa criação... O Ragnarok, por exemplo, da mitologia. O Ragnarok já houve. Já houve? Segundo o que se sabe, nesses circuitos, o Ragnarok ocorreu há 300 milhões de anos atrás, na chamada região Yggdrasil. Sim. Que seria uma região que uniria, árvore, né? Uniria esses dois universos da seguinte maneira: 8 níveis de moradas do universo antimaterial vinculadas a uma do nosso universo. Os 8 são Asgard, Midgard, é isso? Midgard é a única do nosso universo. É a Terra, né? É a nossa dimensão. O pior é que é Marte. Midgard é Marte? Na época, quando a Bifrost, que na mitologia nórdica era aquela ponte que unia essas 9 faixas de realidade. Sei. 8 realidades antimateriais de corpos de plasma, onde moravam elfos, gigantes, blá, blá, blá. Aí tem Jotunheim, né? Aquelas... Jotunheim, Niflheim. Tem o Hell, que é o inferno. Tudo isso aqui é lá. Sim. Mas Midgard seria o nosso universo material. E do universo material, o Axis Mundi, na época, era Marte. Midgard. E nessa ideia, Marte tinha vida e houve uma grande guerra que colapsou completamente. 300 milhões de anos atrás, houve o Ragnarok. Bombas destruíram todas essas dimensões? 9 civilizações que existiam nas dimensões. Não destruiu as dimensões, destruiu as civilizações que Mas essas 9 estariam dentro do nosso universo? 8. No universo vizinho, só uma no nosso. Então, Brandenburg é um doutor PhD da NASA. Sei. E quando aquele rover foi para Marte, Sim. encontrou na superfície de Marte a vitrificação da superfície, que só acontece aquele tipo de elemento químico como resíduo de explosões atômicas não naturais. Mas você crê que ainda tem... Aí Brandenburg disse que aquela cicatriz que tem 780 quilômetros no equador de Marte foi essa bomba que teria vindo, sabe-se lá de onde, que explodiu a uns 70 quilômetros, 700 quilômetros, e ainda assim rasgou Marte no meio. Então a vida que existia na superfície, a atmosfera ferrou, mas tem vida no subsolo. No subsolo, segundo as fofocas. Sim, mas nesse sentido, eu vou te fazer uma pergunta que é algo que eu fico remoendo isso. Isso teria relação com o interesse do Elon Musk de ir para Marte? Cara... Você acha que ele tem essa consciência desse... Eu imagino que ele saiba muito mais coisa do que a gente imagina, né? Penso que sim. Mas assim, eu tenho, por norma, quando eu posso elogiar alguém, eu elogio. Sim. Quando eu não posso... Você prefere guardar? Eu me calo. Sim. Porque assim... Mas não necessariamente seria uma crítica, né? Ele querer ir para Marte, né? Fazer críticas, nós temos que fazer. A leitura dos fatos. Construtiva, né? O que Daniel faz, o que Rogério faz, são fatos, então todo mundo tem que ler e criticar numa boa. Então eu não tenho problema em criticar fatos de ninguém, como também... Mas assim, as intenções de Elon Musk é que não estão claras, e a sua pergunta me remeteria a isso. E assim, como porque eu também lido com a vida espiritual... Parece que o objetivo dele é ter um plano B para se a vida acabar no planeta Terra, o que é declarado, pelo menos. Dele e de vários outros. E se fôssemos nós dois a sermos bilionários, também estaríamos lidando com essa perspectiva. Então, assim, eu não me sinto bem em criticar bilionários, porque a impressão que a gente sempre tem é que é por inveja da gente, porque se a gente pudesse, os bilionários seríamos nós. Mas com essa ideia de terem tantos bunkers e colônias, a pergunta que fica é, na sua opinião, o que eles sabem que o resto da humanidade não sabe? Eles sabem muitas coisas.
eles aí é que é complicado dizer, mas seria algumas... Perto de 20 a 30 famílias sabem de muitas coisas. Parte do que eles sabem, os 200... Um clube maior de umas 200 famílias sabem. Sim. Você acredita naquela ideia do Charles Hapgood de que vai ter um abalo geofísico na Terra, assim como houve na época de Atlântida? É inevitável. Quando Charles Hapgood escreveu aquele livro dizendo, a crosta terrestre, essa camadazinha, é igual a casca de uma laranja solta. Ela se acomoda ali? Ela se acomoda. Com o derretimento das geleiras. Há 12 mil anos atrás é porque era muito gelo nos muito polos. Peso, né? Muito peso. Houve alguma coisa que... Né? Agora não tem essa quantidade de gelo, porque há 23 mil anos que está tendo descongelamento do gelo na Terra inteira. Aquecimento global. E essa questão do núcleo da Terra? É isso? Tem inversão de polo, tem não sei o quê. E assim, os vulcões, as placas tectônicas e o ciclo mesmo de vida dos benditos vulcões. Não agora é o vulcão, são os supervulcões que a Terra tem. Nós chegamos num dos temas principais da nossa conversa. E essa quantidade terrível de terremotos que estão acontecendo nos últimos dias? Isso que aconteceu semana passada foi muito complicado. Eu sou quase um geólogo. Entendi. Eu tenho formação acadêmica de administração de empresas, sou formado, tudo. Mas eu fiz um curso de geologia que eu larguei faltando só fazer o relatório na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Entendi. Então, assim, a minha mente é de geólogo, ainda que eu não tenha diploma. O que você acha que... E eu cheguei a fazer um curso no Instituto do IAG da USP, Instituto de Astronomia e Geofísica. Legal. Da USP. Eu estudei bastante terremotos. E assim, aquilo nunca aconteceu, brother. Numa mesma placa tectônica. No Círculo de Fogo ali do Pacífico. 7, 8 terremotos. Não tem precedentes isso, né? Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. É um negócio ao concurso total, né? Então, assim... Você acha que faz parte de todas essas transformações que estão... Na ciência, a gente estuda os chamados eventos recorrentes e os eventos extremos. O que é evento recorrente? É que acontece todo dia. Está sempre ali, né? Extremo é que acontece uma vez ou outra. Quando você diz, hoje foi o dia mais quente da cidade de São Paulo nos últimos 30 anos. Isso é um evento extremo. Mas se todo dia esse recorde vai sendo batido, hoje também foi o dia mais quente. O que era extremo vira recorrente, ou seja, nas épocas em que eventos extremos se tornam recorrentes, é um sinal de caos que se impõe. É inevitável, porque é uma descontinuidade que está ferindo uma continuidade, então tem choque de algo novo está chegando. E, infelizmente, nós estamos no limite da idade de Yellowstone nos Estados Unidos. No limite, assim, porque Yellowstone explode a cada 700 mil anos. Entendi. Segundo as últimas 4 explosões. Então já faz 700 mil anos que teve a última, porque a gente consegue medir na escala geológica, fica nas camadas geológicas. 700 mil anos se algum psicopata, um louco, não jogar uma bomba atômica em cima de Yellowstone, que é ele... E não é só Yellowstone. Tem a falha de San Andreas também. Tem outros supervulcões e tem outras falhas. Então, assim... Não já basta IA, não já basta invasão de seres de fora, não já basta possível guerra nuclear, e ainda tem essa coisa que está balançando sob os nossos geológica. E ninguém consegue controlar isso. Não, mas isso pode ser produzido por tecnologia humana? Pode, mas essas tecnologias que algumas potências têm para produzir terremoto em um outro lugar, nunca consegue ultrapassar 6 graus na escala Richter, só para baixo. E é um ou outro, não é aquilo ali... Sim, o Círculo de Fogo do Pacífico inteiro, né? Do Venezuela foram 2 terremotos, acima aí na Califórnia, Filipinas, Japão, Nova Guiné. Você fala, meu Deus, continentes tremendo no mesmo tempo. Então, assim, eu não sou alguém medroso. Eu sou alguém autorrealizado, que diariamente eu me finalizo como se eu não fosse ter amanhã. Eu sou alguém pronto a qualquer hora deixar essa vida e já estou realizado sem nenhum problema. Então, isso não te gera um pânico, né? Não, eu pratico a disciplina do POA, que é a arte de morrer.
As 2 vezes em que meu corpo morreu, dentro do hospital, foi ressuscitado com choque, na hora que eu percebi que ia embora, eu digo, com dignidade. Ou seja, Deus me salve. Não, com dignidade. Então, assim, eu lido bem com isso. Entendi. Tá? Então, eu me mantenho frio para analisar as coisas. Sim. Eu não entro em pânico, blá, 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 pelo menos até não hoje. Não julga com as emoções. Sabe? Olho para os fatos. E eu digo, cara... Os fatos são gritantes. Não né? é mais nem evento extremo se tornando recorrente. É o limite do limite de uma corda que já se torou. A corda tá... já se torou, cara. Entendi. Não tem mais como remediar isso. E essa insistência do governo norte-americano de convencer a população que os fenômenos alienígenas são reais, e você acha que qual seria o objetivo que está por trás da formalização, do reconhecimento dessa realidade? Olha, algo que foi sempre negado? Eu acompanho isso desde que eu me entendo por gente. Em 1947, na verdade, 1945, quando Harry Truman... Você não era nascido ainda não, né? Não, mas eu acompanho historicamente. Tá. Eu me tornei ufólogo com 16 anos. Entendi. Então, assim, Harry Truman governou os Estados Unidos de 1945 até 1953. E Harry Truman, quando houve o problema do Roswell, em 1947... Quando, em 1952, um belo dia, Washington amanheceu com um OVNI voando em cima da Casa Branca. Truman queria falar. Abriu o jogo. Abriu o jogo. Mas qual o problema? No dia 22 de maio do ano 1953, James Forrestal, o chefe dos 12 majestosos... MJ-12, Majestic 12. Que estudava os casos disse, nananina, não vamos... foi ele que... Num primeiro momento, mas aí ele começou a estudar tudo que os nazistas sabiam. Sim. Como herança da guerra. Sim. Aí ele resolveu querer concordar com Truman, só que Eisenhower já era o presidente. Os caras jogaram ele do 16º andar. Ele não escorregou ele na foi varanda, suicidado. Essa coisa da gente ver hoje, um monte de cientista está sendo... desaparecendo. É a mesma coisa, cara. Forrestal foi liquidado. Eisenhower ficou numa posição dificílima. Mas em 1954, Eisenhower foi visitar, foi para a base Edwards, para base aérea de Edwards, uma visita de seres extraterrestres filmado. A partir daí calaram Eisenhower, os majestosos dominaram, e a tentativa que houve antes de revelar isso não foi adiante. Aí surge Kennedy. Sim. 1961, 62, Kennedy e Nikita Khrushchev, lá na União Soviética, os dois vão para a guerra porque vocês estão atacando. Aí um dizia, não estou atacando, não, mas está aparecendo no radar. Crise dos mísseis, Cuba. Aí Kennedy e Khrushchev chegaram à conclusão de criar uma comissão dos dois países, 6 cientistas de um, 6 de outro, para eles acompanharem os radares, para não ter perigo de um dos dois presidentes apertar botão. Se destruírem por engano. Por engano. Mas para isso era necessário que abrissem as informações que tinham. Os 12 majestosos não aceitavam que Kennedy levasse adiante isso. E Kennedy começou a escolher nomes para fazer esse pacto com a União Soviética. Entendi. Quando Kennedy morreu, está em cima do birô dele o nome dos que ele escolheu. E ele não tinha escolhido nenhum dos 12. Cara, Kennedy foi assassinado. Os 12 controlam essa informação. Até hoje, você acredita? Isso foi em 1963. Sim. Os Estados Unidos libera as informações de tudo, todos os segredos deles, 30 anos depois. Em 1993, cobrarei, vocês não vão esclarecer, não. Não, porque não sei o quê, ainda tem gente viva. Ok. Em 2023, 60 anos depois, vamos liberar. Não liberaram. Por quê? Isso que eu quero saber. Porque não tem mais gente viva. É porque... O que você acha? Qual a sua opinião? É porque o governo dos Estados Unidos teria que reconhecer
que tem armamentos, que tem naves que caíram, que tem seres, blá, 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 blá. E alguém tem que assumir a responsabilidade por isso. Reconhecer que mentiu durante décadas. Exatamente. Então eles não podiam liberar. Não liberaram. Liberaram as besteiras. Mas assim, isso aí não. Lei para inglês ver. Então assim, John Kennedy morre. Entra Lyndon Johnson. Em 1970 entra Nixon. Aí Nixon toma um porre, leva um amigo para a base de Homestead. Tá até no filme, né? No dia D. Depois a gente pode falar do filme. É isso que eu estou... Você fez um vídeo sobre o filme, né? Fiz. Eu faço palestra sobre isso desde os meus 16, bem pouco importa. Então, assim, tudo que vários de nós passamos a vida afirmando e sendo chamado de mentirosos, sim, blá, 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 loucos. O filme agora diz, tudo isso era verdade. Então, assim, depois disso aqui, Clinton... Já falou sobre... Obama, vamos liberar. O Ronald Reagan falou na Assembleia Geral da ONU, né? Ronald Reagan quis liberar, mas os majestosos não deixam. Entendi. Eu estou andando assim para chegar em... Você perguntou por que Trump está liberando. Qual que é o interesse? Ou é uma liberação só para agradar a opinião? Né? Realmente o problema de Trump é muito sério. Trump, ele... Isso se sabe, tá? Sim. Trump, Netanyahu e Putin são 3 seres humanos que estão à frente de 3 países, mas... São membros de um mesmo grupo. Sim, mas que também as oposições a eles 3 têm filmes deles em situações horrorosas. Ah, sim, sim. Chantagem, né? Chantagem, sim. Tá certo? Então, eles se chantageiam e são chantageados também. Putin está de um jeito que ele não dorme 2 noites no mesmo canto há mais de 3 anos, segundo o que a imprensa da Polônia afirma. Fora os sósias, né, que imagino que ele tem, né? Então, assim, Trump, ele pauta 10 escândalos por dia, ele comete 10 grosserias por dia, ele mente 20, 30 vezes por dia para pautar a imprensa. Para esquecer dos pepinos dele. Epstein, os arquivos de Epstein. Sim. Ele faz qualquer coisa. Ah, entendi. A liberação dos documentos seria para um diversionismo, desviar a atenção. Seguramente. Tá bom. Por quê? Assim como a captura de Nicolás Maduro foi exatamente quando o Congresso estava tratando do Epstein. Porque abaixo de Trump, todo mundo que abriu o bico está morrendo, está desaparecendo. Desde 2002, que ex-oficiais... Abriu o bico, você diz da questão alienígena. Ufológica. Ufológica, sim. No ano 2002 para frente, vários ex-marinheiros, ex-pilotos, ex-soldados das Forças dos Estados Unidos foram 200 e poucos, porque se fossem prender, teria que prender todo mundo. Lógico. Então começou o disclosure ali. 2006, Paul Hillier, que foi ministro da Defesa do Canadá, durante 20 anos, quando ele saiu, aí na ONU ele disse, pessoal, do jeito que um pai e uma mãe de família chama o seu filhinho de 5, 6 anos, sua filhinha, e diz, meu filho, senta aqui, eu tenho uma coisa muito, muito séria para dizer. Hoje você vai descobrir que Papai Noel não existe. Pois é, então alguém precisa... O coelhinho da Páscoa não é ele que traz o ovinho, não, sou eu. A notícia tem que ser dada. Alguém tem que avisar a humanidade que as extraterrestres, mas ninguém nunca fez isso. Quem fez agora? Spielberg. O filme... Através da ficção. Uma estratégia, mas né? ele disse que é verdade. Ele disse tudo que eu estou apresentando no filme é verdadeiro. Ou seja, o que Paul Hillier pediu que alguém fizesse, alguém com credibilidade, que a gente imaginava que ia ser um presidente. No setor político, não da... Spielberg fez. E é claro que o governo americano autorizou, porque senão não teria feito aquilo. Lógico. Porque ele está mexendo, ele reproduz no filme, aí o spoiler é inevitável. Né? Então, assim, por que Trump está fazendo isso? Desespero, cara. Ou seja, a verdade está vindo à tona não por um motivo nobre. Ou porque alguém é bonzinho. É por proteção da sua própria reputação ali. Uma disputa geopolítica mas você, terrível, blá, 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 eu sei que você não gosta muito de entrar em meandros dos poderosos, assim, mas eu tenho uma convicção que o Trump, ao contrário do que muitos acham, ele é uma pessoa extremamente consciente da espiritualidade. Você acha isso também? Não. Não? Você acha que ele não tem muita... profundidade nisso? Rapaz,
Eu imagino que ele... De novo, eu não gosto de fazer avaliações sobre ninguém, mas... Por exemplo, Marina Abramovic falou que ele é um sacerdote da mais alta ordem. Eu acredito nisso. Tá certo. Os políticos, tá certo? Eu me permito criticar, porque assim, eles pedem voto da gente, então... Aí exige uma contrapartida, né? Mas assim, eu particularmente, eu não... Acho que ele é uma pessoa... Não consigo acreditar no que você acredita. Ele não tem muito, nem interesse. Eu vou na frase da mãe dele. Da mãe? Quando, na primeira eleição, quando se falou, Trump ainda era do Partido Democrata. Sim. Aí foram falar com a mãe dele. Olha, a família Kennedy deu 3 filhos para a política dos Estados Unidos. A família Ford, a família Bush, a família Trump. Vai. Aí ela disse, eu espero que meu filho nunca seja. Entendi. A mãe sabe o filho que tem, porque né? se ele for... E assim, tem vários livros sobre Trump, de familiares, vários não, exagerei, alguns de familiares. Conta os bastidores ali. E vários de pessoas que trabalharam com ele no primeiro mandato dele, que se recusaram a cumprir ordens dele. Inclusive 2 generais. Tá? E eu estudei tudo isso. Sim. Tá certo? E não quero nem misturar com impressão espiritual, porque seria responsabilidade da minha parte se eu fosse misturar o que eu percebo espiritualmente. Sim. Então, eu estou lido no terra a terra. Tá. Então, ele não tem qualificação para isso. Para a questão espiritual, ser que você um diz? Sacerdote. Ah, tá. De qualquer não, coisa. Mas nem se fosse um sacerdote das trevas? Nem das trevas. Nem das trevas. Exige competência. Trump, assim, Trump sempre faliu. O que é que o New York Times uma vez publicou de cabo a rabo e também saiu no Pravda de Moscou? Sim. Trump recebeu 560 milhões de legado do pai, torrou tudo. Aí, nessa época, a KGB escolheu Trump como alvo para ser um empresário falido, que eles iriam fazer com que um magnata russo emprestasse dinheiro para Trump ficar devendo dinheiro aos russos, fazer parceria com os russos e, através disso, algum dia ser útil à Rússia. Perfeito. Quem foi o cara da KGB que pensou isso? Putin, quando era da KGB. Então, Trump tem mais de 10, muito mais, sociedades com magnatas russos. Cada vez que ele quebrava, Putin mandava alguém, isso o cara é muito chegava... pouco conhecido, né? Fotos dele em Moscou nos anos 80. Isso. Ninguém nunca viu, não aparece, não se divulga. Pois é, então toda vida que Trump falia, Putin alguém mandava um russo patrocinar. Sim. E Trump patrocinava os concursos de Miss Universo, lutas de UFC, bababá. Putin disse, aí, venha fazer isso aqui no Moscou. Ele foi. Várias vezes. E filmaram o rapaz de todo jeito. Se divertindo ali, né? Então, Compromate. Assim, o que é que o New York Times diz? Ei, nós temos no presidente dos Estados Unidos que é um agente russo infiltrado no governo, porque ele cumpre com a agenda. Assim que Trump assumiu, o governo dos Estados Unidos, que antes brigava com a Rússia defendendo a Ucrânia, Trump ficou defendendo inverteu a Rússia. O lado, né? Inverteu o lado. Ou seja, a leitura dos fatos ela é drástica. Ela isso aí eu acho que eu sempre preguei, que Trump e Putin, Trump e a Rússia, existe um vínculo fortíssimo. E isso ajuda a interpretar muita coisa. E o pior que também existe entre ele e Netanyahu. Sim. Esses 3 caras, Putin, Netanyahu e Trump, se saírem do governo, são presos do motivo. Sim. Porque já estão condenados ou legalmente, que é o caso de Trump e Netanyahu, ou já condenados pelas máfias do poder. Lá na Rússia, que é o caso de Putin. Mas além da Rússia controlando Trump com possíveis documentos comprometedores, ou outros grupos controlando Putin e Netanyahu, você acha que eles estão a serviço de um grupo acima? Infelizmente. Mas assim, é tão patético o estado de coisas do mundo. É tão patético o nível de
desolação moral. Que, infelizmente, nós vemos em todos os países, em todas as elites, em todos os governos. Não temos nenhum estadista. Então, assim, eu nem mais olho sob essa perspectiva, do jeito que eu fico brincando, dizendo a mim mesmo que espírito obsessor perdeu emprego. Porque o próprio ser humano já surpreende os obsessores. Já oprime, né? Tá entendendo? Então, assim, a gente nem precisaria, entendeu, Daniel, na minha ótica, dessa manipulação por trás que tem. Forrestal morreu porque descobriu que os nazistas tinham sido manipulados. Mas acima disso, dentro da sua tese, tem até a própria manipulação da rebelião dos elétrons também, né? Também. Que eles também, em alguma instância, acabam conduzindo a maneira como... Ainda que isso se dê de outra forma. De outra forma, mas existe uma força que a maioria não enxerga que está direcionando certas coisas, né? Nós só vamos entender a questão dos elétrons no dia que a ciência entender que o que o Rupert Sheldrake e outros falam sensacional. sobre os campos morfogenéticos, sensacional. Que o cachorro e o gato sabem a hora que o dono vai chegar, mesmo ele chegando em horários diferentes, né? Essa conexão que existe. São campos que ligam os seres. E era um cientista de mão beijada, né? Que ele é botânico, se eu não estou enganado. Rupert Sheldrake é biólogo. De Harvard, né? Quem não conhece reputa como místico, mas é um cientista de formação sólida. A humanidade pirou, não tem mais jeito. Em 2004, Edward Wilson, que era o maior biólogo vivo, amigo de Rupert Sheldrake, de Harvard também, e o cara já ganhou prêmios e mais prêmios, e ele chegou à conclusão que tinha errado numa coisa. Aí marcou uma palestra em Harvard para falar com os seus... Ele era orientador de vários mestrandos, doutorandos, era professor de uma porrada de turma, né? Sim. Aí o pessoal começou a dizer que ele ia reconhecer um erro dele. E isso poderia atrapalhar as verbas das pesquisas, porque se um grupo tal estivesse estudando assunto tal e ele dissesse, eu errei nisso aqui. O financiamento vai embora. Aí imploraram para ele não assumir o erro. Mas ele foi. O cara honesto. Foi. Você sabe como é que a turma foi para essa palestra dele? Tudo batendo panela, para ninguém escutar o que ele falava, para não ficar registrado, e assim foi. Aí ele escreveu uma matéria publicando, errei. Ou seja, nós humanos, a gente não suporta lidar com a verdade, sabe? É muita mesquinharia, a gente prefere criar transtornos cognitivos. O estado de negação, né? Dissonância cognitiva. Porque, cara, a verdade às vezes cobra preço e a gente não tem sensibilidade disponível para encarar e pagar o preço. Sim. E nós estamos vivendo num tempo em que isso... É diário. A vida está tão mesquinha, né? Por que é que eu admiro muito o que você e Carol fazem, você no seu trabalho, Carol Nodal e outros, né? Sim. Porque vocês colocam os assuntos que a mídia no oficial não coloca. Não coloca. E vocês, de uma forma desassustada, livre, honesta, colocam os assuntos. Tem opinião errada? Que tem, não tem problema não sou melhor que ninguém. Mas colocam os assuntos convidando as pessoas a pensar. Eu penso que o cérebro é como se fosse um músculo, né? Que se você não exercita, ele fica atrofiado, né? Isso é fundamental, porque se você vive só no viés de confirmação... Exato. Eu só quero escutar alguém que diga aquilo que vai confirmar o que eu já penso. O que eu já penso para eu me sentir bem. O nome disso é religião. Da pior espécie, mas né? uma religião que não enaltece, que não embeleza o ser humano. Que não te religa ao que deveria ser religado, né? Por aí, cara. Você já chegou a estudar aquela tese do professor Stuart Hameroff, que a consciência vem... É uma questão, uma manifestação quântica que vem dos microtúbulos e tal. O que você acha disso? Penrose. O Roger Penrose, eles têm dois caras têm essa tese. Penrose, Nobel de Física, né? E Hameroff, só por ele ser um médico... Anestesiologista. A turma disse que ele não deveria estar tratando desse assunto. É um cientista de verdade, né? Mas veja a que ponto chegou a ciência. Que não ignora as evidências que se colocam até diante dele. Mas assim, o que eles dizem hoje confirma que os velhos Upanishads e Puranas hindus falavam. O que é que Hameroff e Penrose estão, entre aspas, propondo como sendo a explicação quântica que o resto da ciência da não consciência, aceita. né?
é que nos 100 mil ou 80 mil, depende do cientista que faz a conta, neurônios que nós temos dentro da nossa caixa craniana, cada neurônio tem uma porrada de microtúbulos. Neurônio já é uma coisinha pequena. Ali dentro. Mas ali dentro tem uma porrada de microtúbulos. E nesses microtúbulos, a energia informada que chega no processo de estrangulamento quântico. Explico já, se der tempo. Ou seja, chega a energia, a informação vem, são 400 bilhões de bits que a cada segundo perpassam o cérebro de qualquer um de nós. Essa energia vem, quem captura os microtúbulos dentro dos neurônios. Aí é aqui que a energia se transforma em partícula, ou seja, a onda se transforma em partícula, de acordo com o código neuronal dos neurônios, ou seja, o DNA de cada um de nós. E é isso que eles conseguem provar. É incrível, né? É incrível. Aí daí surge a percepção de que o ser humano ele tem 4 faces em si mesmo. Ele é o co-criador, ou seja, ele é aquele que a energia através dele projeta a realidade, projeta esse corpo, então ele é um co-criador no sentido de produzir a realidade. Ao mesmo tempo ele é o observador da realidade, ao mesmo tempo ele é o observado. Uhum. E, se ele souber ser um bom ator ou atriz, ele é co-criador no sentido de modificar a maneira como a energia chega em vez de se... Ele hackear o próprio sistema da consciência dele, né? Isso. É isso que Penrose e Hameroff estão dizendo. Mas, assim, em 1998, Hameroff fez parte de um filme chamado What the Bleep Do We Know? Que em português é Quem Somos Nós. What the F-U-C-K, né? Blip é pi. Pois é, né? Quem Somos Nós? Foi um filme que na época, não sei se você era nascido. Quando? 1998. Não, 98 eu comecei a namorar minha esposa. Eu nasci em 82. Eu já era velho pra caceta. Então, assim, a física quântica tornou-se popular a partir desse filme. E Hameroff foi um dos cientistas que participou. Perfeito. Ele já falava coisas formidáveis daí. E a coragem que ele tem, né? Goswami, porque eu vi entrevistas até recentes deles com... Só uma coisa, gente. Oi, Vilhena. Só uma coisa. Eu entrevistei ele, vocês sabem, né? Stuart Hameroff? Ele aqui no programa. Não, o Roger Penrose? Que participou... Não, que participou do... Amit Goswami. Isso, que o nome dele é difícil, aí ele é indiano, Goswami, né? É um PhD hindu em física. Isso, ele teve aí. Ele teve aí em São Paulo algumas vezes. A gente gravou com ele, sim. Foi uma entrevista fantástica. Cara. Então, se tiver no canal, já vou aproveitar aí, ó. Bota o link aí já embaixo pra galera assistir, né? Não é dele o Física da Alma é dele, não é? O Universo Autoconsciente, Física da Alma, Janela Visionária, ele tem livros formidáveis. Física da Alma indiano, né? Porque já nasce numa cultura que, né? Já tem essa cosmovisão, né? Esse arquétipo. Sensacional. Bem lembrado, Vilela, é isso aí. Poxa, eu tava para falar sobre Stuart Hameroff desde o início da nossa conversa e eu desesperado para não esquecer. Então, graças a Deus eu consegui falar, porque eu acho que para quem tem problema, né, de entender como as estranhezas da consciência humana ou do mundo, ouvir isso de um Nobel da Física e de um professor da patente do Stuart Hameroff é um negócio que me dá uma satisfação muito grande de ver a academia do mais alto nível tratando desse tipo de assunto. Né? E nós não temos noção de quanto Penrose está sofrendo crítica dos seus amigos físicos por se unir a um simples anestesiologista, como eles dizem. Eu imagino. É uma questão de ego ridícula. E Penrose está bancando. Tá ali, né? Não, e Penrose, ele tem uma ideia também que eu acho extremamente interessante, que uma vez eu vi uma entrevista com ele falando, fora os livros, cada tijolo que ele tem, eu tenho tudo lá. Não li todos, obviamente, ainda. Ele fala assim que antes de existir o nosso universo, havia a realidade. Aí você fala, é a mesma teoria que a gente está falando aqui do paraíso original, pô. Só que é um cara que, eu não sei como ainda se diz ateu. Eu falo, na sua opinião, Jean, como é que um cara que está nesse nível de conversa fala que é ateu? Só se ele é ateu no sentido de que ele sabe que tem um programador, mas ele não o considera uma divindade. Só se for isso, né?
o problema é o comportamento dos religiosos infantilizados. Tá. Porque, assim... Você acha que é por isso que ele prefere se declarar ateu? Esses físicos ingleses, mais do que os americanos, né? Esses caras todos, eles têm um preconceito, né? Eles partem do princípio assim, se você vê uma pessoa só fazendo coisas esquisitas, aí você diz, pô, esse cara está delirando. Mas quando várias pessoas fazem coisas juntas, delirando, o nome disso é religião, na ótica deles. Entendi. Então eles se afastam, porque o pressuposto deles é esse, que a religião é um transtorno cognitivo que produz transtornos psíquicos, porque todo mundo fala de crenças que não podem ser na realidade. Que era a tese do Freud também, né? Tese do Freud. Né? O princípio da ilusão, Moisés e o monoteísmo, né? Totem e tabu também, ele vai... Isso. Então, esses caras, eles falam as mesmas coisas dos religiosos, mas... se declarando ateus. É aquilo que a gente estava falando antes, está todo mundo dizendo a mesma coisa. 2 mais 2 é 4 e discutindo. Questão de ego, questão de... Porque aí tem verbas científicas, tem questão de será que o Bertrand Russell também, com a postura de ateu, sendo um matemático tão famoso, isso também influencia? Sim. E deixou um legado ali de... o legado de materialismo, ceticismo. Exatamente. É porque, assim, o maior legado dos últimos 500 anos, na área filosófica, que eu acho, é do de Spinoza. Spinoza influenciou todo mundo. Schopenhauer é influenciado por Spinoza, Nietzsche foi influenciado por Schopenhauer. Mas você crê que a influência de Spinoza acabou dando um resultado ruim? Não? Absolutamente. Spinoza é o herói... Assim, se eu tivesse que enaltecer alguns heróis do lento pensamento aí. Processo da lenta evolução do processo do pensamento humano, Spinoza é o número 1, porque assim, o que Spinoza fez? Spinoza, talvez você não goste... Não, eu conheço Spinoza, fica à vontade. Assim, Spinoza, ele foi o cara que disse, a Bíblia não é a fonte... Apesar de ser judeu, né? Na condição de judeu. Exatamente. Então, vamos parar de prestar continência à Bíblia, porque isso aqui não é a fonte oficial. De ficar dependente disso, né? Os religiosos que querem, sigam. Mas assim, nós não podemos estabelecer isso aqui como fonte oficial da verdade. Então, Spinoza foi o cara que fez esse rompimento para poder pensar. Certo ou errado, poder pensar. E... o que é que Spinoza queria, cara, no cerne da busca dele? Era descobrir a pergunta para o que Thomas Hobbes tinha feito, que você aqui disse, por que é que diabos o ser humano é lobo do próprio ser humano? Entendi. Que porra é essa, cara? Era uma filosofia moral, ele está querendo entender se tem uma moralidade subjacente ali. O que é que Spinoza propôs durante a curta vida dele, que ele morreu cedo? Nós temos que criar um outro tipo de religião, não essa religião que... dogmática. Então ele quis criar uma religião que pudesse trabalhar com uma causa honesta das coisas. Entendi. Uma religião da razão. É isso que Spinoza propôs. Qual é o problema? No início do século XIX, um cara judeu, alemão, que criou o socialismo, criou também o sionismo. O Theodor Herzl. Exatamente. Para atender... o Estado judaico, né? Exatamente. Para atender o velho sonho de Spinoza, criar um movimento, criar um sistema filosófico que fizesse com que o ser humano parasse de ser lobo do ser humano. É o socialismo. Só que Karl Marx e Engels pegaram a ideia e moldaram a sua criaram o socialismo histórico que materialista que desfigurou a ideia de Thomas Theodor Herzl e o do Spinoza. Então, assim, a coisa foi distorcida a tal ponto que os nazistas, quando olharam... acharam interessante. O sistema de controle total, né? Ou seja, nacional-socialismo. O nacional-socialismo que surgiu... Não era nacional-capitalismo, né? Era nacional-socialismo. Não estou falando que o capitalismo é do bem e né, é a melhor coisa do mundo,
Mas o nome era Nacional Socialismo. Socialismo. Quando eu digo nazismo, surgiu da esquerda alemã, do jeito que agora está surgindo do anarcocapitalista argentino. Do milênio. Mas assim, a ideia de Spinoza, ela foi levada até o século XIX e foi realizada, só que foi desfigurada. Deturpada. Né? Tinha o Fourier, Saint-Simon, que eram os socialistas mais utópicos ali. Tinha o socialismo cristão também. O próprio anarquismo, antes disso, o verdadeiro anarquismo, né? O anarquismo. Ou seja, o século XIX foi muito fecundo, mas assim, o iluminismo não acabou com a separação definitiva entre igreja e Estado, aquelas coisas todas lá que na época a Revolução Francesa... Mas você não acha que no iluminismo houve um problema que eles trocaram Deus pela razão e endeusaram a razão? Isso vira um problema? Porque você passa a ver o homem como um amontoado de célula e aí surgem as tiranias em cima disso. Você olha o homem como coisa, né? Qual o problema disso aí? É o racionalismo restritivo. Sei. Você usa a razão de forma a restringir. Sei. Aí ferra. Que é o contrário do charlatanismo exaltado que se dá com tudo e toda a narrativa faz sucesso. Então, esse é o problema que surgiu com o iluminismo. Peter Thiel hoje, junto com os outros bilionários, eles estão propondo a tese do iluminismo sombrio. Dark Enlightenment. Né? Dark Enlightenment. Que é do Curtis Yarvin. Que maluquice é essa? Isso é loucura total, né? Isso é loucura total. Como é que os caras mais ricos do mundo, tendo tanta coisa para pensar, estão envolvidos nisso aí? É um projeto que é antidemocrático, tirânico explicitamente, né? É para acabar com os países, para que eles possam juntar dinheiro sem ter que pagar imposto e nem ter que dar explicação a ninguém. Exato. É o que eu falei antes, é o que nós estávamos falando antes, onde o ser humano não vai ter mais nenhuma expressão de cidadania, vai ser só alguém que vai receber voucher o excesso de riqueza universal dos bilionários para comprar aonde os bilionários disserem que eles têm que comprar. E se falar alguma coisa que não convém, eles apertam o botão e deletam você da sociedade. Nem conta bancária você tem mais para receber voucher. Agora, como você interpreta esse plano deles, dessa sociedade totalmente monitorada, controlada, dentro desse plano espiritual? Você acha que isso é expressão também de forças espirituais que estão influenciando? Você estava dizendo que você é alguém que acredita na volta de Jesus e que Jesus deverá interferir na história. Não sei se vai, eu acredito, não sei se vai acontecer. Eu faço parte também. Sim. Algum dia, eu não sei se eu estarei vivo. De malucos mas que pensa que, de fato, a vinda do mestre é inevitável. Mas, assim, eu sempre digo isso desde 1998. A vinda, ou a visita, ou seja lá como quisermos chamar, o primeiro contato oficial, indiscutível dos humanos com seres de fora, que penso será capitaneado por essa figura, mas isso não vai, entre aspas, transformar, porque, assim, uma das características do homem Jesus é que ele não queria usar os superpoderes dele para convencer ninguém de nada. Entendi, isso sim. Jesus é um cara elegante, digno, decente. Sim, ele dá o exemplo. Se você olhar para ele... Né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro. Então, assim, Jesus se ferrou porque não quis ser tão impositivo quanto o pai Javé. Entendi. Tá certo? Ele preferiu morrer digno do que na minha cota de observação. Sim, lógico. Então, assim, esse ser deve manter esse padrão. Então, mas você crê que naquela ideia que tem um paraíso, que essa realidade pré-universo, Jesus era pré-existente ali? O espírito dele. Sim, mas é como o seu também e o meu também. Só que lógico. O personagem Daniel, o personagem Rogério, claro. O personagem Jesus... Até porque a gente depende do espaço, do tempo, da matéria para estar aqui nessa condição de Daniel e Jean ou Rogério. Né? Isso, são epifenômenos que o espírito da gente coleciona do jeito que um ator coleciona os personagens que ele faz em várias novelas. Jesus é um personagem do espírito dele. Sim. Penso eu. Tá? Então, assim, mesmo eu tendo certeza de que ele virá, Sim. Mas eu não penso que ele vai modificar nada, porque como é que diabos ele vai transformar um cretino em alguém lúcido? Não tem como, cara. Mas dentro da... Então,
daquela ideia do anticristo, você crê que tem essa figura que um tirano global vai surgir? Candidato a isso não falta. Mas assim, a questão do anticristo, ela é mais aparece esse termo nas epístolas do Novo Testamento. Sim. Não necessariamente no Evangelho. O que a gente chama Novo Testamento são 27 livros. 21 epístolas, os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Jesus nunca falou em anticristo, até porque ele fala falsos cristos, né? Mateus 24, ele fala, surgirão falsos cristos. Eis o problema. Quando Jesus existia, quando ele estava vivo, ele não falou Cristo porque a palavra Cristo não existia no linguajar. Existia porque a tradução de Mashiach, né, em hebraico é ungido, o Cristo é o grego, né? Mas quem criou isso foi Paulo depois. Ou seja, o ungido, Jesus de ungido. Em Mateus 16, Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Mas isso seria interpolação posterior. Você acha que encaixaram depois isso? Que o manuscrito não... Se você ler, existe assim, eu dediquei boa parte de minha vida para estudar o cristianismo primitivo. Perfeito. Poderia citar vários autores aqui, mas assim, Elaine Pagels e principalmente Bart Ehrman. Bart Ehrman, sim. Bart Ehrman é um cético... Eu fico com os inimigos de Ehrman, né? Que mostram que os documentos têm uma solidez, né? Mas Bart Ehrman é fogo, né? Mas Bart Ehrman desconstrói tudo. Ele era alguém que acreditava e depois perdeu a sua fé. E começou a estudar. E, por exemplo, o contexto dos livros que eu conheço dele, me parece, são 30. De Elaine Page são 8. Um dos livros de Bart Ehrman, até o que Jesus disse e o que Jesus não disse, textualmente, é isso aqui, né? E então é com base nisso que eu estudo, né? E assim, aqui eu também conheço a turma que contrapõe. Mas, assim, tem debates muito interessantes do Ehrman contra alguns outros. Eu não carimbo nada, eu estou só colocando. Eles mostram documentos e falam, Ehrman, não é bem assim. Cada um pensa o que... Eu tenho a impressão que é claro que todo mundo tem um viés ideológico. Sim. Ninguém fala a partir de uma isenção. Mas eu tenho a impressão que o Bart Ehrman, ele quer muito acreditar que é tudo mentira. Parece que ele está um pouco cego nessa... Eu acho que ele se perdeu em algum momento da história. Eu acho mas que ele teve termos de argumento... Parece que ele teve algum problema de natureza biográfica, que não sei se o pai morreu, o filho morreu, que ele ficou com uma mágoa com relação a essa ideia de Deus. Quem perdeu a família toda foi Elaine Page. Morreu o marido e o filho com 8 anos de idade. Eu não sei se o Ehrman tem algo dessa... que ele acho que ele era até um cristão pentecostal. É pentecostal. Em algum momento deu alguma... Eu não sei se foi uma questão puramente conceitual, acadêmica, ou se teve... Pelo que eu estudei dele, foi puramente conceitual. Ele foi perdendo o fio da meada da fé que ele tinha. Se aprofundando nos estudos. Isso. Mas assim... Minha opinião. Sim, claro. Minha opinião. Não, Bart Ehrman é considerado um pilar da crítica textual, né? Mas eu estudei mais de 10... Sim. Então, assim, até Jesus os argumentos são sólidos dele. Até Paulo começar a trabalhar, essa noção de Jesus Cristo não existia. A questão Cristo só existiu depois de Paulo. Como os evangelhos foram escritos 10, 20, 30, 40 anos depois da crucificação de Jesus, então a cultura do Jesus o Cristo, na época em que os evangelhos foram produzidos, pode ter feito parte. A tese é que Paulo que teria configurado o cristianismo conforme a gente conhece. É uma tese mas que Jesus defende não isso. Teria se referido a isso nesses termos. Então Mateus dizer que Jesus era o Cristo. Era o Cristo, é a opinião de Mateus quando ele escreveu, mas Jesus... não disse eu sou o Cristo, ele dizia eu sou o Messias. É diferente, eu sou um. Entendi. Né? Mas é só uma questão de semântica, de definição. Às vezes é porque o Mashiach em hebraico é a mesma coisa que Christos em grego, né? Que é ungido. O fato é que o cristianismo primitivo, os primeiros séculos do cristianismo, ninguém pode carimbar com certeza muita coisa. Aí cada um tem sua fé, cada um tem sua opinião, cada um tem sua... Né? Sim, mas assim, a gente não pode negar que no Antigo Testamento, e aí não tem nada a ver com o cristianismo, já havia essa figura do Messias que viria, né? O Mashiach. Foi anunciado, pré-anunciado por vários Isaías profetas. Falava sobre, o próprio Moisés falava, no futuro Deus vai andar entre nós assim como um homem e tal, né? O próprio Ciro, né, o rei da Pérsia, é chamado de Messias também. Nabucodonosor foi, antes de Ciro.
Sim. Porque quando os reinos de Israel e Judá, em 922 a.C., houve o cisma, né? Quando Roboão, filho de Salomão, se tornou rei. Desandou tudo. Aí durante os outros aí ficaram 10 tribos no norte e 2 tribos no sul, que é Judá e Benjamim. Reino de Judá. É. Né? O Império Assírio atacou essa turma toda. A turma do norte foi dizimada rápido. Dizimou a turma do norte, a turma do sul. Surgiram os samaritanos, né? Que são os mestiços. A turma do sul continua a sobreviver como rei de Judá. Exato. Em 586, quando Nabucodonosor dominou o reino de Judá, ele foi chamado, foi tido como Messias. Sim. Aí levou os judeus para o cativeiro da Babilônia. 70 anos. Aí Ciro liberou em 513 liberou, Ciro foi chamado de Messias. Então, assim, e aí, por isso, Trump hoje é chamado de Ciro, né? Porque ele está... Pelo pessoal do QAnon. Isso. Que ele está ajudando Israel, né? Levando a capital para a embaixada americana para Jerusalém, então. Pois é. Então, assim, tem doido para acreditar em tudo, tem doido para chamar as coisas com o nome que quer. Então, sim. Como eu disse, na minha opinião, no ano 2026, esse tempo que a gente vive, a verdade não mais se impõe.